você já se pegou olhando o seu extrato do banco sem saber exatamente que taxa era aquela que estava sendo cobrada? Ou pior, se arrependeu amargamente de estourar o cartão e o cheque especial pelo tamanho dos juros que vem na próxima conta? No programa de hoje, a gente vai falar de um novo nicho no mercado financeiro que está faturando alto ao usar a tecnologia para facilitar a vida dos consumidores e, melhor, reduzir ou até anular as taxas. Você já ouviu falar nas fintechs? O nome vem da união de duas palavras, Financial Technology, em português, tecnologia financeira. São empresas que atuam em áreas como crédito, investimentos, gestão financeira e meios de pagamento, mas sempre pela internet, sem agências nem lojas físicas. É o caso dessa emissora de cartões de crédito sem taxas e com juros mais baixos, que atraiu investimentos de um dos maiores fundos do mundo. Quando a gente fundou o Nubank, a gente queria repensar a experiência de um cliente com cartão de crédito num mundo pós-internet e pós-mobile. Dessa plataforma de microcrédito, que a partir de um grande banco de dados oferece juros customizados para os clientes. A gente trabalha com uma intermediação eficiente. O tomador paga uma taxa menor e o investidor tem um retorno um pouco maior. Dessa outra aqui, que faz empréstimos maiores, mas desde que você dê seu carro ou imóvel como garantia. O crédito com garantia é um tipo de produto extremamente comum lá fora, porque é um jeito eficiente de você tomar dinheiro emprestado. E dessa empresa que faz o link entre quem quer investir e quem precisa de investimentos. A tecnologia permite que você tenha essa facilidade toda e essa agilidade, assim como a redução dos custos. O Mundo S.A. começa agora. No Brasil, esse cenário está só começando, mas lá fora, as fintechs já são uma realidade. O impacto no mercado financeiro pode ser tamanho que elas já estão sendo chamadas de Uber dos bancos. Uma fintech é uma empresa ou uma iniciativa que junta tanto a parte de tecnologia quanto a parte financeira para prover algum produto, algum serviço para uma pessoa física ou para uma pessoa jurídica, ou mesmo como um meio para viabilizar esse tipo de operação. Hoje a gente tem um movimento que deve estar acontecendo mais forte dentro do país há mais ou menos uns 2 anos, que é recente quando você compara com o cenário mundial. Quando vem um novo movimento desse, e a fintech é um movimento disruptivo por si, né, em diversos fatores, existe o receio de que isso vai alterar de uma maneira significativa a forma que o mercado funciona. E realmente várias fintechs estão posicionadas com esse foco, né, de mudar o sistema financeiro. Agora, isso não é realidade para todos os negócios, né? Você tem muitas empresas hoje, fintechs que aparecem, que na verdade se somam ao sistema financeiro atual. Elas se utilizam das estruturas digitais para poderem prover os serviços dela, né? Isso gera um custo muito mais baixo e aí te traz a possibilidade de você ter atrativos melhores do ponto de vista de preço. Hoje, os grandes consumidores das soluções de fintech são pessoas mais jovens, né? E aí eu digo mais jovens, talvez até a faixa de 35 anos. Hoje a gente tem por volta de 150 fintechs mapeadas hoje no Brasil. Quando tem uma recessão, que nem a que a gente está vivendo hoje, o primeiro movimento que os bancos fazem, preocupados com a inadimplência futura, é cortar o crédito. E isso abre um espaço para as fintechs, que estão trabalhando de uma maneira muito mais nichada, ganhar a oportunidade desse cliente que não está conseguindo um empréstimo dentro de uma outra instituição financeira. Então, mesmo um cenário adverso agora, em alguns contextos, ele pode ser positivo para as fintechs. O Brasil tem hoje as maiores taxas do mundo nos juros do cartão de crédito. São mais de 400% ao ano. Em uma conta rápida, se você tem uma dívida de 10 mil e não consegue pagar, em 4 anos você vai dever quase 10 milhões de reais. Em 2014, uma empresa criada por um colombiano, um americano e uma brasileira lançou um cartão sem taxas e com juros bem abaixo do mercado. O modelo de negócio inovador já atraiu mais de 300 milhões em investimentos. A ideia dos sócios era simplificar. Criar um cartão de crédito totalmente gerenciado por um aplicativo de smartphone e com taxas de juros até 5 vezes menores que as do mercado. A Nubank é um novo conceito de cartão de crédito, né? Quando a gente fundou o Nubank, a gente queria repensar a experiência de um cliente com cartão de crédito num mundo pós-internet e pós-mobile, né? Onde todo mundo teria um smartphone. Agora, vocês operam com taxas e juros muito menores do que os cartões que estão no mercado. Como é que vocês conseguem chegar nesses números tão baixos? Como a gente é uma empresa 100% digital, a gente não imprime fatura em papel, a gente não manda contrato para o cliente. Na verdade, o único tangível que a gente tem hoje na empresa é o próprio plástico, que vai numa embalagenzinha mínima, né?
né, para o cliente. Então, tudo isso permite a gente ser muito mais eficiente e a gente repassa essa economia para o cliente na forma de isenção de tarifa e a gente também tem taxas de juros menores do que a média do mercado. O cartão emitido pela empresa tem taxas que começam em 2,75% ao mês. Mesmo assim, ainda são altas. Nos Estados Unidos, por exemplo, essas taxas costumam ser de 9% ao ano. A gente ainda está entendendo qual é o perfil de risco dos clientes aqui no Brasil, mas à medida que a gente for entendendo melhor o perfil, que a gente for entendendo melhor a curva de inadimplência, etc., a gente tem potencial sim para reduzir os juros ainda mais. Seguindo o perfil da maioria das fintechs, os clientes da Nubank são da geração Y. 80% têm menos de 35 anos. E em função da necessidade de ter um smartphone, majoritariamente de classes A e B. Qualquer pessoa que tiver um smartphone pode ter um cartão? Qualquer pessoa que tiver um smartphone, seja maior de 18 anos, pode pedir um cartão. E aí ela vai passar pela nossa análise de risco de crédito. É justamente nessa hora que a tecnologia faz a diferença. Para fazer essa análise, a empresa conta com um enorme banco de dados capaz de detalhar com precisão o perfil do cliente e, dessa maneira, entender se há ou não risco de inadimplência. Para as fintechs serem regulamentadas, elas precisam estar ligadas a uma instituição financeira, certo? A gente precisa de um ou mais bancos parceiros. Para te dar um exemplo, né? O nosso cliente ele gasta e ele precisa pagar a fatura dele, mas eu não posso emitir um boleto para estar naquela fatura. Só um banco pode emitir aquele boleto. Então tem um banco parceiro que emite o boleto da fatura do meu cliente. Cris, uma empresa como a Nubank acaba empoderando tanto o consumidor, o cliente, quanto bancos de pequeno e médio porte. Você acha que nesse sentido são ameaças para os grandes bancos? Eu acho que é difícil ameaçar os grandes bancos, né? Hoje, quando você olha das 10 maiores empresas brasileiras, 5 são bancos, né? Mas, sem dúvida, eu acho que a tecnologia está trazendo oportunidades para bancos menores que antes, de repente, não tinham esse nicho de mercado para atuar. As fintechs acabam sendo mais empresas de tecnologia do que empresas financeiras. Como é que vocês dividem essa operação aqui dentro? Isso é muito importante porque, principalmente no começo, a maior parte dos nossos funcionários eram só desenvolvedores, né? E hoje a gente não tem essa distinção aqui. A gente não tem uma área de tecnologia, de desenvolvimento e o restante da empresa. Recentemente, a Nubank se mudou para esse prédio na zona oeste de São Paulo. Um food truck na porta, bonecos de plástico nas mesas e funcionários jovens, bem jovens. O ambiente parece tudo, menos uma emissora de cartões de crédito. Agora, Cris, você estava falando que seus clientes todos têm menos de 35 anos. O seu time também, né? A gente está andando aqui, todo mundo é muito novo. Muito novinhos, né? A gente fez recentemente uma comparação entre a nossa média etária e outras empresas de tecnologia. Facebook, Google, Netflix. E a empresa mais jovem, com a equipe mais jovem, era o Facebook com 28 anos. Na época dessa comparação, a nossa equipe tinha 26 anos em média. O estilão é jovial, mas a responsabilidade de gente grande. Principalmente pelo tamanho dos investimentos recebidos. A maior parte deles veio do fundo Sequoia Capital, que tem no portfólio gigantes como Apple e Google e onde o sócio de Cris, o colombiano Davi Vélez, trabalhava antes de fundar a Nubank. A Nubank já teve mais de 2 milhões de pedidos de cartões. E para atender tamanha clientela, a empresa, que já tem quase 350 funcionários, não para de crescer. Já vinha crescendo num ritmo de 50%, 60% ao mês. E agora que a gente tem, enfim, espaço, o dinheiro está no banco, a gente consegue, inclusive, acelerar esse crescimento. E como é que a crise que o Brasil está passando afeta o trabalho de uma empresa como a Nubank? A gente está sempre revendo os nossos modelos de risco de crédito, tentando entender como que a inadimplência vai se comportar. E uma crise, da maneira como a gente está passando, ela tem impactos na inadimplência. Mas como desde o início, sendo uma startup, a gente já vem sendo bem conservador, esse é um impacto que não é tão grande para a gente. Porque a gente só vem realmente aprovando as pessoas que têm um perfil de crédito muito bom. Agora, tem um efeito positivo dessa crise, que é muito bacana, que as pessoas estão realmente fazendo questão de não pagar anuidade, de não pagar aquele monte de tarifa, de buscar uma opção que é mais eficiente, que vai ter uma taxa de juros menor. Então, nesse sentido, eu acho que no líquido, né, no net disso daí, é um efeito positivo para a gente. Como a gente viu, hoje em dia, quem tem tecnologia para gerenciar um mega banco de dados tem ouro nas mãos. A gente vai conhecer uma plataforma de empréstimos que, usando um grande banco de dados, reconhece rapidamente o potencial de cada cliente e oferece a ele uma taxa de juros totalmente customizada, que pode ser até 6 vezes menor do que a de um banco comum. Funciona assim. Você entra no site e fornece dados básicos como nome, CPF e e-mail. Depois, diz o valor do empréstimo, para que vai usar o dinheiro e em quanto tempo pretende pagar a dívida. O processo demora uns 5 minutos e, com o perfil aprovado, a empresa diz que em 24 horas o dinheiro está em sua conta. Os valores variam de R$ 2.000 a R$ 35.000 e os prazos de pagamento para o cliente de 12 a 36 meses.
Assim como em toda fintech, a tecnologia que possibilita o modelo de negócio. A gente opera 100% online, então não tem agências, não tem uma grande infraestrutura custosa por trás. A gente usa tecnologia e automação de processos em 100% da experiência do cliente e isso faz os nossos custos serem muito menores. O benefício não é só para o consumidor. O retorno para os investidores também é maior do que o praticado no mercado. A gente trabalha com uma intermediação eficiente através de uma arquitetura legal que permite que a gente aproxime o investidor que fornece os recursos que são emprestados do tomador. O tomador paga uma taxa menor e o investidor tem um retorno um pouco maior. Como é que vocês conseguem fazer isso? Hoje em dia existe muita informação a respeito das pessoas em bancos de dados diversos. A gente trabalha com os dados que o mercado trabalha, mas também com fontes alternativas de dados e modelos que a gente construiu para tentar construir uma visão mais precisa e acurada de qual é a história de crédito e qual é o risco de conceder crédito para aquela pessoa. Traduzindo, a empresa mapeia o perfil específico de cada consumidor e, assim, sabe exatamente qual a taxa de juros que pode aplicar a ele, quase zerando os riscos de inadimplência. São 35 classes de riscos diferentes, vai de A até I. A gente não consegue aprovar muitos dos clientes porque tem gente que tem um histórico de crédito complicado, está com o nome sujo na praça e coisas desse tipo. A grande maioria dos clientes da Geru tem entre 25 e 45 anos e nível superior completo. Boa parte tem pós-graduação e 60% das pessoas usam um empréstimo para refinanciar dívidas mais caras. A pessoa tinha uma dívida no cartão de crédito ou no cheque especial ou mesmo um crédito pessoal de mercado e encontrou aqui uma maneira mais econômica de pagar e economizou os juros que ia ficar pagando nessas outras modalidades. Trocou a dívida dela. Mas também tem os usos mais diversos, né? Tem gente que toma um empréstimo para tirar férias, para pagar uma festa. Já vimos os mais diversos motivos. Você acha que vocês ameaçam de alguma forma os bancos? O sistema bancário existe há muito tempo. E ele passou por muitas evoluções importantes e os bancos são muito resilientes às mudanças tecnológicas, né? Sempre foram. Embora possa haver um certo estranhamento no início, é natural que as fintechs apareçam como parte de um ecossistema, onde os bancos têm um papel importante, mas as fintechs também. Né, têm um papel a cumprir e oferecem uma diversidade de opções para os clientes. A gente sabe que no Brasil, 1/4 das startups ligadas à tecnologia não vão para frente. Como é que vocês se preparam para driblar esse fantasma? Acho que uma das coisas importantes é que nós construímos um modelo de negócio que fica de pé do ponto de vista econômico. Então, cada vez que a gente origina um empréstimo através da plataforma, a gente nunca está perdendo dinheiro ao fazer isso. E isso é importante porque torna o negócio sustentável. Nossos juros exorbitantes também viraram oportunidade de negócio para um empreendedor espanhol. A sua empresa também consegue oferecer taxas mais baixas. Mas, em troca, o consumidor precisa oferecer como garantia um carro ou um imóvel. O João Carvalho foi entender melhor essa história. Inglaterra, lar da monarquia mais famosa do mundo e um dos mercados consumidores mais cobiçados. Se o inglês, que é regrado com as contas, precisar mesmo assim recorrer ao empréstimo pessoal de um banco, vai encontrar taxas de juros em torno dos 4% ao ano. Na Espanha, a situação não é muito diferente. Os juros do empréstimo pessoal começam em torno dos 7% ao ano. Nos Estados Unidos, a maior economia do planeta, o cenário segue parecido. Juros na casa dos 9% ao ano. Já no Brasil, a facada do empréstimo pessoal pode chegar a 160% ao ano. Essa diferença estratosférica saltou aos olhos deste empresário espanhol, quando ainda trabalhava no mercado financeiro de Nova York. A verdade é que comecei a ficar atento ao que estava acontecendo no Brasil desde o ponto de vista de juros, não? E ao final, tudo isso foi o que aconteceu, não? Os juros estavam ao 200%, não dava para entender o porquê isso estava acontecendo. Sérgio Fúrio chegou ao Brasil em 2012. Além da mulher e da experiência profissional, trouxe também a ideia de abrir o Bank Fácil, uma plataforma na internet que tenta facilitar a contratação de empréstimos com garantias a juros mais baixos.
O que a gente faz, basicamente, é encontrar clientes nossos ou potenciais clientes que estão precisando de crédito, analisamos o perfil daquele cliente, não? Usamos algoritmos, usamos ciências de dados, não? E tentamos entender qual é a capacidade de repagamento desse cliente, não? Se esse cliente tem propriedades ou ativos que a gente conseguiria usar para reduzir os custos do financiamento. Por propriedades e ativos, Sérgio quer mesmo dizer imóvel ou veículo, quitados. Para conseguir empréstimo com o Bank Fácil, o tomador tem que dar como garantia um destes dois tipos de bens. Não há exceção. E é com essa garantia nas mãos que a empresa consegue praticar juros inferiores à média. Neste momento de crise econômica como agora, não é uma preocupação para você, de repente, as pessoas temerem colocar o único bem que elas têm como garantia? Na verdade é que o crédito com garantia é um tipo de produto extremamente comum lá fora, não? Porque é um jeito eficiente de você tomar dinheiro emprestado, não? Usando uma garantia. Você tem um veículo, por exemplo, esse veículo está quitado, tem um valor de 30 mil reais no mercado. Você conseguiria pegar 20 mil reais usando esse veículo em garantia a uma taxa de 2% ao mês, não? Comparado com o que você às vezes está pagando de 7% ou 8% ao mês, não? Então aí é aquele negócio de, posso perder o meu carro? Bom, se você deixasse de pagar esse crédito, lógico, não, que vai acontecer. Mas muito pior é o que está acontecendo hoje com você, que você está perdendo o seu dinheiro diretamente, não está pagando 30 vezes a mais do que você poderia estar pagando, não? Você tem um devedor que colocou ali o imóvel dele como garantia e se em algum momento ele não pagou lá no meio do caminho a vocês e você tem que tomar de volta, executar essa penhora desse imóvel e se esse imóvel for a residência onde esse devedor mora, a única residência dele, não é um problema, não é um complicador para vocês? A alienação fiduciária dos bens e especificamente dos imóveis está extremamente regulado, não? A taxa de inadimplência entre os clientes, segundo Sérgio, é baixa, entre 2% e 3%. E para tornar possíveis os empréstimos, o Bank Fácil trabalha com instituições financeiras que já atuam no mercado brasileiro, apesar de também utilizar capital próprio. A plataforma conecta tomador a quem empresta. Você trabalha com terceiros, com outras instituições financeiras, com bancos. De alguma forma, isso não te preocupa, o fato de você, de repente, começar a crescer e essas outras partes se incomodarem e aí passarem a lançar as próprias ferramentas para competir com você ou te deixar de fora das transações? O que acontece é que as empresas ou instituições com quem a gente trabalha o que estão buscando precisamente esse tipo de crédito, porque é um crédito de alta qualidade. Eu tenho múltiplas fontes de financiamento. Eu posso conseguir centenas de credores para um único tomador, não? Então isso que me permite diversificar muito esse potencial risco de nossos parceiros não estar mais interessados no nosso negócio. Você sempre teve essa vontade de empreender, de abrir o seu próprio negócio, ou foi a percepção da oportunidade que apareceu na sua frente e você foi em cima dela? Eu acho que sempre tem aquela coisa, não? De querer fazer alguma coisa sozinho, não? Mas acho que muito mais que isso foi ter na frente uma oportunidade tão grande, não? E ao mesmo tempo tão nobre, se você quer, não? Só nos últimos 2 anos, a empresa dele foi responsável por mais de 100 milhões de reais em empréstimos. O número de funcionários deu um salto. No ano passado, eram 15, agora são 75. Os investidores se animaram com o projeto. O Bank Fácil já recebeu 13 milhões de dólares em aportes. Uma coisa que a gente sempre faz errada, não? Como empreendedores, é pensar que a ideia realmente é muito importante, não? O mais relevante é a execução, não? É como você executa aquele modelo de negócio, como você brinca com as coisas, como você busca qual é o jeito certo de fazer, não? O que a gente não pode fazer é desistir, não? Agora a gente vai para um intervalo, mas olha o que tem na volta. A gente é uma plataforma de tecnologia que usa bastante ferramentas rebuscadas, enfim, para auxiliar justamente os empreendedores na busca de um crédito mais adequado para as suas operações. O Mundo SA de hoje está traduzindo o universo das fintechs, empresas que estão sacudindo o mercado financeiro ao simplificar e baratear a vida dos consumidores. Mas cuidado, como tudo que envolve transações financeiras, você, como consumidor, precisa estar sempre atento. Bom, existem diferentes riscos para diferentes serviços. Se você está tomando dinheiro emprestado, ou seja, o dinheiro cai na sua conta, o seu risco, obviamente, diminui muito, né? Porque o dinheiro está na tua conta, quem tem o risco
é a instituição financeira, no caso a fintech. Agora, se você está colocando dinheiro para investir, aí é bom saber aonde que está indo esse dinheiro, se ele é garantido pelo FGC ou não, se você tem o CETIP certifica ou não, e prazo de resgate e tudo mais. As regras devem ficar absolutamente claras. No outro caso de uma fintech, que é um cartão de crédito, o que eu sugiro, né, é que você vá testando esse cartão de crédito aos poucos, se familiarizando, né, até que você abandone os demais cartões para que você fique com um só. E se seu medo tem mais a ver com o fato de ser tudo virtual? O que é importante é que você saiba que aquela fintech, ela é legalizada. Como que você vai saber? Eles são agentes intermediários de uma instituição financeira. Portanto, eles devem mostrar já no seu site qual é a instituição e para que você possa checar outras informações. As fintechs nasceram como startups aqui no Brasil, né? Muitas delas receberam aportes milionários, né? De fazer inveja realmente. E é bem possível que, por conta dessa ameaça às grandes e tradicionais instituições, elas sejam incorporadas um dia por essas instituições. Uma startup, naturalmente, ou ela cresce muito e toma conta do mundo, né? Ou ela é adquirida. O terceiro caminho é a falência. Aqui no Mundo S.A. a gente vive falando de empresas que receberam inúmeros investimentos. Mas eu imagino que o pequeno empreendedor deve ficar se perguntando, e eu, como consigo esses investimentos? O Cadu Novaes foi conhecer 2 amigos que criaram uma plataforma que se propõe a resolver essa questão. Ela faz o link entre pessoas físicas que querem investir e gente com projetos legais precisando de dinheiro para seguir em frente. Eu vim até esta empresa que afirma oferecer empréstimos de uma maneira diferente. A gente é uma plataforma de tecnologia que usa bastante ferramentas rebuscadas, enfim, para auxiliar justamente os empreendedores na busca de um crédito mais adequado para as suas operações. Mas, no entanto, todas as operações nossas estão 100% dentro do sistema financeiro nacional e a gente precisa, sim, de ter uma simbiose muito forte com as instituições financeiras. A BIV fica com uma porcentagem da solicitação do empréstimo do empreendedor. E o que é interessante falar justamente é que a taxa de juros que é passada para ele já inclui esse FII da empresa. Então não tem taxa escondida, não tem nenhum tipo de cadastro, enfim. Essa empresa trabalha com o sistema Peer-to-Peer Lending. Você sabe o que é isso? Basicamente significa empréstimos ponto a ponto. Então, quem empresta o recurso na plataforma é uma pessoa física, como eu, como qualquer funcionário aqui da empresa, e quem toma esse empréstimo é justamente um empreendedor, é uma pessoa que precisa desse empréstimo para que ele possa crescer e alavancar o negócio dele. Esta empreendedora explica por que decidiu usar a plataforma para ajudar a alavancar os negócios. Eu acho que o empreendedor ele tem muitas preocupações, né? Ele tem que se preocupar com gestão de pessoas, com a parte financeira. Muitas vezes a gente é sozinho para muita coisa. E aí, quando você encontra uma ferramenta dessa, que é online, te economiza tempo, te economiza um processo burocrático que é gigantesco se você vai numa instituição financeira convencional. E o que a gente pode dizer sobre os números dessa empresa que tem menos de um ano? Hoje a gente já fez empréstimos que variam entre 5 a 50 mil reais. De vez em quando a gente faz um pouquinho diferente, mas a ideia justamente é estar atendendo a necessidade de quem solicita um empréstimo na plataforma. 2015 foi um ano em que a gente estudou e comprovou algumas teses nossas de que pessoas efetivamente investiriam em outras pessoas e negócios. Então, esse foi o grande objetivo nosso. E em 2016 a ideia é a gente escalar. O Mundo S.A. de hoje fica por aqui, mas na semana que vem a gente volta com mais histórias de empresas e mercados que viraram tendência. Tchau! Mundo S.A.